Bom, então a gente já viu aqui, né, esse slide. Vou passar para o próximo, tá, pessoal? Aqui vem detalhado as partes do estômago, ó. Então, a gente tem o esôfago, né? Aqui no estômago, fazendo a comunicação com o esôfago, a gente tem uma válvula que chama cárdia, que é responsável por fechar e impedir que esse alimento retorne para o esôfago, causando o que a gente chama de refluxo. Essa parte superior a gente chama de fundo do estômago. Toda essa parte que forma o centro do estômago a gente chama de corpo do estômago, tá? Aqui, ó, a gente já começa uma parte pilórica, né, que é o piloro, parte pilórica que vai dar origem ao piloro, que é a válvula que vai fechar a comunicação do estômago com o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, tá? Então, só para vocês verem mais ou menos como é dividido em o nosso estômago, tá, pessoal? Qual que é a função do estômago? Ele tem como função armazenar temporariamente esse bolo alimentar. Além de armazenar, ele vai transformar esse bolo alimentar no que a gente chama de quimo, né, por meio de ação mecânica, que é a mistura. Então, ele vai fazendo movimentos peristálticos e vai movimentando esse bolo alimentar aqui dentro. Sabe aqueles ruídos que a gente escuta no estômago? Fala, ai, nossa, meu estômago tá roncando. Aquele som, ele só é originado por conta dos movimentos peristálticos. Então, ele começa a movimentar, fazer um movimento aqui, mexer esse bolo alimentar. E através de substâncias químicas, né, que vão sendo secretadas, ele faz ação química utilizando o suco gástrico e transforma todo aquele bolo alimentar numa substância que a gente chama de quimo, que é uma substância já mais trabalhada e preparada para que ocorra o processo de absorção. Ele tem a sua mucosa toda preguiada, tá? Interiormente, para facilitar esse processo de liberação de suco gástrico e ampliar a sua mucosa. Bom, e quando a gente come, como funciona, né, o esvaziamento desse estômago? Então, quando a gente se alimenta por uma dieta líquida, é mais rápido o esvaziamento estomacal, né? Ele não tem que fazer tanto esforço físico para transformar aquele alimento em uma substância mais líquida, tá? E na dieta gordurosa é mais lenta a passagem, porque a dieta gordurosa envolve vários outros processos de quebra da gordura. Então é uma digestão mais intensificada, mais demorada, tá? A parede interna apresenta numerosos poros, ó, entre as células epiteliais, entre a parede e a mucosa, para digerir o suco gástrico produzido pelas glândulas gástricas. Então, esse suco gástrico vai sendo jogado aqui dentro, né, distribuído aqui dentro, para fazer as reações químicas. Bom, como funciona a digestão gástrica, né? Então, a secreção do suco gástrico ocorre mediante estímulos psíquicos. Então, por exemplo, se a gente está assim, passando em frente a um restaurante e sente aquele cheiro gostoso de comida, a gente já começa, muitas vezes a gente não fala, nossa, meu estômago já está roncando. Por quê? São estímulos psíquicos, né? Então, é o apetite, odores, aspecto, a imaginação de alimentos. Eu começo a imaginar, meu sistema nervoso ele já identifica aquilo, olha, vai vir alimento por aí, né? Ela vai se alimentar. Então, ele já começa a preparar o meu trato digestório para que ele receba esse alimento. Então, nesse momento, já ocorre a secreção do suco gástrico, tá? Pode ser por reflexos nervosos, quando o alimento entra na boca. Então, eu tive contato com o alimento. Por exemplo, a gente está mascando um chiclete. A gente começa a mascar esse chiclete. Já começam reflexos nervosos e o meu estômago, ele não sabe que eu estou mascando um chiclete. Ele pensa que ali vai chegar um alimento nutritivo. Então, ele já começa o processo de liberação e secreção do suco gástrico, tá? E pela entrada do alimento no estômago. Então, quando o alimento entra no estômago, aí sim é mais efetiva essa secreção do suco gástrico, porque ele tem que trabalhar esse bolo alimentar para transformá-lo em quimo. Olha lá a composição do suco gástrico, né? Eu não vou cobrar isso daqui em prova, tá, pessoal? Mas é título de conhecimento de vocês. Então, a gente tem a pepsina, né? Que desdobra as proteínas em aminoácidos para que elas possam penetrar nas células. Né? O fermento, que realiza a coagulação.
Então, vai realizar a coagulação do leite para que possa ser facilmente digerido, lipase gástrica, ação digestiva sobre pequenas partes de gorduras, então já vai fazendo a quebra dessas gorduras, ácido clorídrico, né, que vai regular a abertura e o fechamento da válvula piloro. Ele vai impedir o desenvolvimento e a ativação da fermentação e composição bacteriana. No duodeno, ele provoca a secreção pancreática. Então, vocês viram como essas substâncias são importantíssimas no processo de digestão, porque uma vai associada à outra, auxiliando a outra, vai fazendo o processo de digestão, tá? Bom, agora a gente entra numa outra estrutura do trato gastrointestinal, que é o intestino delgado. Ele é a quinta porção do tubo digestivo, ele vai iniciar na válvula pilórica, aquela que faz comunicação com o estômago, e vai terminar na válvula iliocecal, porque aí vai dar início então ao intestino grosso. Ele mede de 6 a 8 metros e possui 3 centímetros de diâmetro. Divide-se em duodeno, jejuno e íleo, tá, pessoal? Então, olha aqui, toda essa parte lisinha aqui é o intestino delgado. Essa parte mais grossa, né, é o grosso. Então, isso daqui lisinho, ó, tudo intestino delgado. Qual que é a função do intestino delgado? Desdobramento dos alimentos, em seus elementos básicos. Então, ele vai concluir essa digestão. Ele vai fazer a quebra de todas essas macromoléculas e micromoléculas para que eles possam passar da luz do intestino, da mucosa intestinal, para os capilares. E ele é dividido como? A primeira porção, que é a porção que está ligada com o estômago, ela chama-se duodeno. Após o duodeno, a gente vem para o jejuno. E por último, já formando aqui uma ponte com o intestino grosso, a gente vem para a estrutura chamada íleo. Então, o intestino delgado é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo. Bom, observa-se na parede do intestino milhões de microvilosidades, tá? E elas vão fazer o quê? Elas são responsáveis pela absorção de nutrientes e passar esses nutrientes para a corrente sanguínea. E também fabricam o que a gente chama de suco intestinal. Aqui, pessoal, é a composição do suco intestinal. Eu não vou cobrar isso na prova, então não vou detalhar isso para vocês.